Hoje nós daremos continuidade ao parágrafo que começamos a analisar na semana passada. Aqueles que estavam aqui vão lembrar, se você não estava, eu convido a sempre ficar atento ali às mídias sociais, porque daí o Ministério das Mídias Sociais depois também fica feliz comigo. Então, sempre está lá no YouTube, no Instagram, dá uma acompanhada ali, se você perdeu alguma mensagem, é sempre importante você assistir para entender a argumentação de Marcos e entender tudo que Marcos está tratando aqui no seu evangelho, que é o evangelho que estamos analisando. Mais para frente. Todo encontro é uma ação. E como toda ação, sempre haverá uma reação. Nem sempre um mesmo encontro gera reações iguais. Você imagina que duas torcidas vão lá encontrar-se num campo de futebol e geralmente, na maioria das vezes, uma sai feliz e o São Paulino sai triste. Né? Ultimamente, tá assim, tá difícil. São ao mesmo encontro, mas um sai feliz e o outro sai triste. Às vezes tem aquele casal, né, que tá namorando e aí um dos dois quer terminar, sabe, não sabe como falar. Não é para vocês não, tá? Fica tranquilo. Não tem nada com vocês não, é só um exemplo. E aí não quer terminar. Aí eles vão marcar um encontro. Enquanto um sai aliviado por finalmente conseguir falar o que queria, o outro, coitado, sai, ou a outra, né, sai arrasado, porque não queria terminar. O mesmo encontro pode causar reações distintas, mesmo que seja o mesmo evento. É exatamente isso que nós veremos em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 14. Marcos 5, a partir do versículo 14. Lembra que estamos analisando o livro de Marcos, e no capítulo 5 nos deparamos com Jesus chegando em Decápolis, após atravessar o mar, e depois todo ele acalmar este mar e tudo mais, ele chega nessa região de Decápolis, e em Decápolis ele é recebido, tem uma recepção de um homem que estava possuído de uma legião de demônios. E o que Marcos vai nos contar, dos versículos 1 a 13, que vimos semana passada, é sobre um homem que ninguém podia conter. Lembra? Ninguém conseguia conter ele, mas ele encontra um rei que ninguém podia resistir. E nós vimos que Marcos estrutura esse texto, do 1 até o 13, para que seja uma unidade de pensamento de fato. Ele vai fazer isso também dos versículos 14 até o 20, que também pode ser dividida em duas etapas, como nós faremos. E aqui nós vamos encontrar uma população de uma cidade que é difícil de entender o que eles pensam, e depois uma pregação, um testemunho que ninguém podia resistir também, ninguém podia parar de ouvir o testemunho dele. Aqui, diferente dos primeiros versículos de 1 a 13, que ele é estruturado de uma maneira quiástica. Lembra que eu expliquei para vocês? Se você não sabe o que é o quiasmo, assiste a pregação passada, você vai entender, é uma estrutura literária. E aí eu expliquei toda essa estrutura de como Marcos mostra isso daqui. Aqui no versículo 14 até o 17 e do 18 ao 20, vai ser estruturado de maneira distinta. Ele vai fazer um paralelismo comparativo. Então, para isso, ele vai repetir várias palavras e várias expressões e várias ideias. Vocês vão ver que nos dois trechos há um encontro, nos dois trechos há súplicas, nos dois trechos há proclamação e nos dois trechos há reações. Isso que ele vai fazer. Do versículo 14 até o versículo 17 ele vai mostrar isso. Um encontro, uma súplica, uma proclamação que gera uma reação. Dos versículos 18 até o 20 ele também vai fazer isso. Ele vai ter um encontro. Esse encontro vai gerar uma súplica, essa súplica segue com uma proclamação, e essa proclamação vai gerar uma reação. É assim a estrutura do nosso texto para você acompanhar aí na sua Bíblia a pregação. Então, os versículos 14
a 17, eu vou ler primeiro esse trecho, nós vamos expor, depois o versículo 18 até o versículo 20, dizem assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O primeiro encontro narrado aqui, e é o encontro com Jesus Cristo, é o encontro de uma população inteira com Cristo. Toda uma população se encontra com Jesus. Isso se dá por meio de uma pregação. Embora, no versículo 14, a minha versão utilize uma expressão assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos, mas Marcos usa uma palavra aqui que é próprio de proclamar, de pregar. É a mesma palavra, com a mesma raiz de evangelho, tá? Só que com uma preposição diferente, anangelion, que é a ideia de proclamar, de anunciar. Por que Marcos utiliza essa palavra? Para fazer um contraste depois com a proclamação que vem na segunda parte. O que Marcos está dizendo é que eles proclamaram, ou seja, eles trouxeram uma mensagem. Quando eles estavam contando algo, não era simplesmente narrando um fato, mas a intenção dessa narrativa era convencer as pessoas. Sabe quando a gente conta algo? Aliás, sempre a gente faz assim, né? A gente conta algo sempre dando ênfase para o que a gente quer dar, nas partes que a gente quer dar. Geralmente os nossos erros a gente passa mais rápido, aos erros dos outros a gente demora e fala deles, né? E se demora. A gente sempre conta algo tentando convencer quem está ouvindo daquilo que a gente tem na nossa mente. Então, esta palavra descreve isso. Não é só um contar neutro, assim, alguém que vai lá e conta, mas é um proclamar. É alguém que realmente está querendo passar uma mensagem. E esta mensagem vai, então, causar esta reação da cidade. Então, eles contam, eles proclamam esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Então, imagine a disposição deles. O que esse trecho todo está mostrando para a gente aqui, se vocês lembram bem, reflete estes milagres aqui, esses 3 milagres, como eu mostrei para vocês, tanto Jesus acalmando a tempestade, como a cura do endemoniado e como o milagre duplo que vem logo a seguida, refletem aquelas 4 parábolas ensinadas. Lembra que as 4 parábolas diziam? As 4 parábolas ensinadas falavam sobre o reino de Deus e sobre os seus proclamadores, aqueles que lançarão a semente. O que Marcos está mostrando aqui é que o povo também estava proclamando e estava, inclusive, empenhado nesta proclamação. Eles foram nas cidades e nos campos. Veja, sim, não deve ter sido rápido isso. Tá? É uma estratégia quase que missionária. Então, um grupo vai na cidade, outro grupo vai nos campos, tem a plantação lá, tem um fazendeiro e tal, não vamos esquecer do José ali, vamos, proclame para todo mundo precisa saber o que aconteceu. Eles estavam empenhados realmente em contar isso, mas, logicamente, este trecho vai contrastar com o que vem depois. Então, quando Marcos escreve isso, ele quer mostrar para a gente, eles proclamaram e eles se empenharam nessa proclamação, para a gente criar mais uma vez aquela expectativa. Lembra que Marcos já fez isso, né? Criar aquela expectativa de assim, eles estão proclamando, eles estão se empenhando nessa proclamação, será que está certo? Aí Marcos vem com um balde de água fria, para mostrar que não adianta proclamar e não adianta se empenhar na proclamação, se não tiver a vida correta e a mensagem correta, que é o que ele vai contrastar dos versículos 18 até o versículo 20. Então eles proclamaram esses fatos nas cidades, no campo, e o povo foi ver o que havia acontecido. Típico de povo, típico de multidão. Típico de multidão. Vai no centro. Passei um pouquinho no centro de Ribeirão. Sabe, aí tem uma fila numa loja. Você consegue ficar assim? Por que tem uma fila numa loja, né? Não dá.
A nossa curiosidade não dá, a gente não aguenta. A gente não aguenta. A gente quer saber. E aí, tá vendo tudo baratinho? O que tá acontecendo? Porque dependendo, eu pego a fila também. Tem gente que pega a fila antes de saber o que tá acontecendo. Porque é a nossa curiosidade, a gente quer saber as coisas. Todo o povo foi lá ver o que estava acontecendo. Todo o povo, imagina que estava na cidade, no campo, deixaram tudo para ver. O que é isso? Imagina a proclamação deles. Vem aqui, a gente vê uma coisa meio doida. Uma coisa que não acontece muito. Lembra do fulano lá? Não tem nome aqui. Lembra que ele via no sepulcro, se cortando, se debatendo, cortando com pedras? Parece que ele está diferente agora, parece que ele está bem. E isso não é uma coisa que você vê todo dia. Todo o povo saiu lá para ver o que estava acontecendo. O texto continua, então, dizendo, quando se aproximaram de Jesus, olha o encontro com Cristo aqui, olha o encontro com Jesus, eles se aproximam de Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Veja que aqui há uma lição muito interessante para a gente. Você já viu aquela famosa expressão que nós temos que chegar na igreja e não olhar para as pessoas, mas olhar para Cristo, não é? Porque as pessoas são falhas e tudo mais. E de fato, isso é verdade. Mas isso se aplica muito a crente, e crente maduro ainda. Porque tem crente que não é maduro, que a pessoa peca do lado e acha que pronto, né? Vou sair da igreja porque alguém pecou. Como se ele não pecasse, né? Mas esses crentes que não é maduro. Quem é crente maduro sabe. São pessoas juntas vai ter o quê? Vai ter problemas. Vai ter problema de relacionamento, vai ter pecado, é normal. Então a gente sabe que a gente tem que ir lá e saber que a gente vai ter isso. Senão a gente não se relaciona. Você não quer problema, você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai se relacionar com ninguém. Se você não quiser problema com ninguém, você não se relaciona com ninguém. Relacionamento, e quanto mais intimidade a gente tem, mais problema vai ter. O problema é que tem muita gente aplicando essa frase ao descrente. Aquela pessoa que às vezes vem visitar, curioso para ver o que está acontecendo, fala assim, não olha para a minha vida não, olha para Jesus. Seu irmão, o descrente não vai ver Jesus. O descrente não... Você fala de Jesus para ele, ele fala igual meu filho. Meu filho uma vez chegou para a Aline estava lá conversando, disciplinando ele, né, falando sobre isso, e o Matias falou assim, mamãe, cadê esse Jesus que você tanto fala? Tentando procurar ele, cadê o Jesus que você tanto fala? Cadê o Jesus? Gente, o que eles vão fazer, o que a multidão faz é, eles chegam, o texto fala assim, ó, eles se aproximam de Jesus e olham o endemoniado. Eles se aproximam de Cristo, mas a atenção volta para o endemoniado. E pelo jeito que Marcos mostra, não é algo negativo, não é algo assim, eles deviam ter ficado olhando para o Jesus e não olhado para o endemoniado. Não. Marcos escreve isso de um jeito bom, porque Marcos agora vai mostrar como é a vida desse endemoniado, a nova vida dele. E o jeito que ele escreve essa nova vida, ele escreve assim, que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso descreve a vida de um salvo. Não assim, literalmente, não, o salvo tem que ficar sentado, vestido e em perfeito juízo. Bom, vestido e perfeito juízo é bom, né? Mas a ideia aqui é descrever contrastando a sua antiga vida. A característica de um salvo é um contraste com a antiga maneira de viver. Lembra antes? Antes ele não conseguia sentar. Ninguém conseguia contê-lo, nem correntes continham este endemoniado. Quanto mais ele ficar sentado um pouquinho, tá? Se você fica assustado com alguém aí muito agitado, imagina alguém com uma legião de demônios. Não para, se corta, se debate e tá lá no sepulcro atormentando todo mundo. Agora não. Essa vida tão agitada, agora ele está lá, sentado ao lado de Cristo. Calmo ali. Antes ele vivia nu, se cortando, tudo mais. Agora ele está vestido. Antes eu olhava para ele, imagina, já está lá babando, sei lá, você fala assim, esse cara é doido. Agora ele está em perfeito juízo. É uma palavra que descreve uma sensatez, sabe, um equilíbrio de vida. Veja que a descrição dele é uma descrição que contrasta a antiga vida dele. E é assim que deve ser o nosso testemunho diante do descrente. Claro que ele um dia vai descobrir que a gente é pecador também. Ele vai descobrir isso. Né? Se ele chegar a Cristo, aí ele vai ver que, poxa, esse cara que me evangelizou não é que ele peca também. Ele vai descobrir isso depois. Mas o que o descrente quer ver? O descrente quer ver diferença em nossas vidas. E ele deve ver diferença em nossa vida. Agora, tem aqueles que se convertem e ainda não entenderam de fato o tamanho da graça de Deus.
E quando não entendem o tamanho da graça de Deus, é porque provavelmente não lembram de quanto era a sua vida antes. Não há contraste. Tem gente que acha assim, não, eu já era bonzinho antes da salvação. Aí eu só encontrei a Cristo, mas eu já era bonzinho. Não há contraste. Você acha que não tem contraste entre a sua antiga vida e a nova vida? Alguma coisa está errada. Ou você não tinha uma consciência de quem você era, ou você não entendeu a graça de Cristo. Porque Cristo o que faz com a gente é justamente mostrar a nossa pecaminosidade primeiro, para depois apresentar a salvação. Enquanto nós não temos consciência de quem nós somos, da nossa pecaminosidade, não vai haver contraste. Se você se acha uma pessoa, eu sou bonzinho, não mato ninguém, às vezes dá vontade, mas eu não mato, não roubo ninguém, não faço mal pro meu vizinho, aí Cristo me salvou. O que aconteceu? Eu comecei na igreja. A única coisa que mudou é isso, meu domingo agora é diferente. Só isso mudou? A descrição da sua vida agora tem que contrastar com a sua antiga vida. Assim, eu era arrogante, agora eu estou lutando para ser humilde. Eu era egoísta, agora eu estou lutando para ser altruísta. Eu contava umas mentiras de vez em quando, agora estou lutando para falar a verdade. Eu usava umas roupas que estava anunciando que não era para anunciar, agora estou tentando vestir para a glória de Deus, glorificando a Deus com minha roupa. Eu tinha vícios ou hábitos, enfim, que não era para ter, agora estou tentando ser dominado pelo Espírito Santo. Veja, tem que haver contraste. Se não tiver contraste, alguma coisa está errada. Mais uma vez, ou a gente não entendeu o estado que nós éramos, a nossa pecaminosidade, ou ainda não compreendemos a graça de Deus. A graça de Deus faz com que haja contraste, antiga e nova vida. É isso que o descrente tem que ver. Ao olhar para isso, eles ficam assustados. O descrente fica assustado quando olha para isso. Ele fica tentando achar métodos. O que será que aconteceu com essa pessoa? Por que ele era viciado em bebida e parou? Por que ele fazia isso e agora parou? O que será que aconteceu com ele? Ele fica assim, porque não é uma coisa normal. Não é uma coisa assim que acontece todo dia, transformações assim. De repente ele ouvia o vizinho brigando, quebrando pau, agora está em silêncio, agora está tranquilo. Chama até para comer um bolo de vez em quando, é tão carinhoso. O que aconteceu com essa pessoa? Não é possível, deve ter ganhado na Mega Sena, alguma coisa aconteceu que deixou ele muito feliz, mudou a vida dele. Alguma coisa, porque eles ficam admirados, isso não é comum, isso não é normal. Uma transformação assim de vida, de contraste, não é normal. E foi essa a reação do povo. O povo olha para a vida desse endemoniado e olha só, e ficaram com medo. A palavra usada aqui é fobia. Não é estranho isso? Porque o normal era eles ficarem com medo antes. Antes que devia ficar com medo. O cara tinha uma legião de demônios, a gente falou, eram uns 3 mil para mais aí, né? Dependendo do destacamento romano ali, que Marcos tem em mente. Era 3 mil para mais demônio no corpo, mas antes estava tudo bem. Antes tranquilo, tinha um demoniado ali no sepulcro, mas daí tudo bem. Agora que ele está lá em perfeito juízo, vestido, são, sensato, tranquilo, aí o povo está com medo. Esquisito isso, né? Mas é isso que causa a obra de Cristo em nossas vidas. Causa medo das pessoas. As pessoas ficam assim, como pode uma coisa dessa? Não é possível. O que causa isso na vida da pessoa? Quando isso acontece, pode ter certeza. Talvez aí há uma porta para um evangelismo. Fique atento para isso. Fique atento. Quando alguém fica assustado com essa transformação, aproveite. Anuncie. Você quer saber o que transformou a minha vida? Quer saber quem de fato transformou a minha vida? Aproveite. Que é o que Cristo vai falar para ele logo nos versículos posteriores. Agora, este medo da população, que vai ser contrastado depois, não gera uma reação boa neles. É um medo que faz eles realmente ficarem apavorados diante da situação. E leva a uma atitude um tanto quanto esquisita. Olha então o que diz aqui o versículo 16. Os que estavam presentes, quando aconteceu ali tudo, né, a expulsão lá nos sepulcros, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Mais uma vez, eles estão proclamando, eles estão falando, eles estão contando. A população ia pensar, bom, isso é bom, né? Tinha um endemoniado ali,
ficava atormentando a gente conseguia passar do lado do cemitério sem tranquilo ali, ninguém chegava perto desse cemitério, o cara estava lá, endemoniado, ninguém conseguia andar ali, não, uma coisa boa. A população, ao ouvir isso, olha a reação da população. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Faz sentido isso? Imagina, pensa que tem um cara barra pesada no seu bairro aí, tá atormentando, virou boca de fumo, sabe, tá complicado, aí chega gente lá e tal, aí tá atormentando o bairro, tá assim, tá difícil, você já não tem mais segurança, tem muita gente ali, enfim, aquela coisa. Aí chega alguém lá, vai o Vinicinho lá e acaba com aquilo, acaba com a boca de fumo e tudo mais. Aí você chega e fala assim, nunca mais apareça aqui, Vinicinho, o que é isso? O que você está fazendo com o meu bairro aqui? Acabou com isso? Alguém vai falar, estranho. Ou você tem participação no negócio, né? Tá acabando com o seu negócio. Ou se você é um cidadão ali, é isso que você vai querer. A reação dos habitantes é o oposto do esperado, de fato. Lembra? Não é todo encontro com Cristo que gera a mesma reação. Eles se encontraram com Cristo aqui. Eles se aproximaram de Jesus, o texto diz. Mas a reação deles é assim, suma daqui. Nunca mais volte aqui. Ficar tirando os demônios aqui da nossa região? Ficar expulsando os demônios da nossa região? Por que será que o povo teve essa reação? Embora o texto não diz, muito provavelmente, eu quero sugerir 3 motivos pelos quais o povo pode ter tido uma reação como essa. Primeiro, obviamente, é que acabou com a fonte de lucro. São 2.000 porcos. 2.000 porcos vendidos ali no mercado daria uma boa quantidade. Depois você pergunta para o pessoal que manja aqui quanto está a arroba do porco. Tá o que? Uns R$90, né? 90 reais, dá uma grana boa, 2.000 porcos. Pode ter sido isso. Pode ter sido que alguns tivessem investido ali na fazenda, alguns tinham interesse, alguns pensando assim, poxa, meu jantar de Natal... Na época não tinha Natal, né? Mas, num feriado eu ia fazer um porquinho no rolê, foi tudo por água abaixo ali, literalmente, né? Acabou com o meu, pode ter sido isso. Pode ter sido também a falta de matéria-prima para adoração aos deuses. Lembra que lá nessa cidade, em Gesara, lá em Gadara, tinha um templo da cultura grega, pagã ali, e o objeto ali, né, o animal usado para o sacrifício, não era uma cidade judia, obviamente, era uma cidade gentílica, grega, e esta cidade, fundada ali pelos gregos, tinha esse templo e o animal usado era um porco. Eles matavam um porco, sacrificavam um porco, e então distribuíam e comiam as carnes. Mas era uma festa que tinha comida e ao mesmo tempo adoração a esses deuses. Pode ser que eles ficaram bravos porque acabou a matéria-prima para adoração. Como que a gente vai adorar os deuses? Naquela época, a população tinha os povos, né, principalmente os gregos, tinham muito essa ideia de que se você não agradasse e sacrificasse aos deuses, ia vir miséria, ia vir problemas, terremotos, sabe, todas aquelas catástrofes iam vir porque você não está adorando mais aos deuses. Os deuses vão ficar bravos com você agora. Os cristãos, no começo da história da igreja, foram perseguidos muito por causa disso. Acontecia um terremoto, as pessoas olhavam e falavam assim, culpa dos cristãos. Não estão adorando o imperador, não estão fazendo os cultos lá aos nossos deuses. Tinha uma fome? Culpa dos cristãos. Joga ele no Coliseu. Tudo. Tudo era culpa dos cristãos. Você olha os apologistas, que são aqueles pais da igreja do começo ali, eles estão defendendo os cristãos perante os imperadores, dizendo assim, vocês dizem que tudo é culpa nossa. Para de chover é culpa nossa. Chove muito e inunda a plantação é culpa nossa. Tudo é culpa dos cristãos. Porque eles tinham essa ideia de que se alguma coisa está dando errada, alguém não está adorando os deuses. Os deuses estão bravos com a gente. Pode ser isso que tenha levado o povo também a expulsar Jesus de lá por causa dos porcos. Mas pode ser por algo também. A religião grega, a cultura grega, as crenças gregas, era uma crença muito voltada para a moralidade. Mas não aquela moralidade derivada da graça, de tudo aquilo que o cristianismo diz. Mas aquela moralidade que busca ser alguém diferente daqueles problemáticos. É aquela pessoa realmente que diz, né? Não, eu não mereço a condenação porque eu não roubo, não mato, não faço nada assim muito grave. Então eu estou bem ainda. Para uma pessoa que pensa assim, que uma moralidade elevada, uma ética elevada é suficiente, como os gregos pensavam, na busca pelas virtudes que o grego tanto falava, ter alguém endemoniado na cidade é bom. É bom.
Sabe quando você tira uma nota ruim na prova? Lembra? Aí a gente chega e fala assim, ó, mãe, meu amigo tirou 2 na prova. Um outro amigo meu lá tirou 3. Eu tirei 5. Tipo, valoriza a sua nota, né? Você fala, poxa, eu tirei 5. Agora você chega e fala assim, ó, amigo tirou 10, outro tirou 9, eu tirei 5. Não é ruim isso? Tipo, acabou aquela referência do mal na cidade. Acabou, não tinha mais. Agora, quando sai essa referência, as pessoas olham e falam assim, ó, agora eu sou o pior aqui. Quando tem alguém que a gente considera ruim e tudo mais, a gente olha e fala assim, ó, eu não sou como aquele, eu não sou igual a ele. E para os gregos isso era ótimo, porque eles valorizavam essa ética, essa moral, e talvez seja por isso que eles tinham falado, some daqui, Jesus. Você acabou com a nossa referência que dava a nossa salvação. A gente olhava e falava, a gente não é igual esse vir no sepulcro, se debatendo aí. Enfim, a gente não sabe. Eu dei 3 sugestões aqui, coisas que podem acontecer, inclusive, até hoje. Fato é que o povo mandou expulsar, suplicaram a Jesus que saísse do território deles. Perceba então que neste parágrafo do versículo 14 até o versículo 17, há proclamação, há encontro com Cristo, há a reação ali da cidade, a súplica, né, dos habitantes, e há uma reação deles, né, a súplica e a reação, que é essa reação de temor, de medo, tá, que gerou a súplica depois. Então esses 4 elementos você encontra aqui nessa primeira narrativa. Versículos 18 a 20 diz assim, então. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Veja mais uma vez. Primeiramente, há um encontro. O que o texto diz no versículo 18 é que, mais uma vez, aqui, Jesus diz sim a um pedido inusitado. Isso já havia acontecido antes. Lembra quando os demônios suplicam para Jesus? Aliás, é a mesma palavra. Eles suplicaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos. Jesus disse, sim, pode ir para os porcos. Aí a cidade chega aqui, esse povo chega para Jesus e suplica a Jesus, saia da nossa região, do nosso território. Jesus diz, sim, ele estava entrando no barco. Então ele atende, ele permitiu lá e ele atende o pedido aqui da cidade. É estranho para a gente isso. Jesus não precisava fazer isso. Jesus não era obrigado a sair de nenhum lugar, mas ele atende o pedido ali dos cidadãos daquela cidade. E aí, quando ele está entrando no barco, este homem, que antes estiver endemoniado, ele continua aqui sem nome nessa história, ele também suplica. Ele vai ao encontro de Jesus e faz também uma súplica a Cristo. Mas aí vem uma coisa talvez mais estranha ainda para a gente. Porque os demônios suplicam e Jesus diz sim. Os habitantes da cidade suplicam e Jesus diz sim. E aí chega um homem que a súplica dele não é para que Jesus vá embora, mas é para que ele vá com Jesus. Diante de todo este parágrafo, esse grande trecho que começa lá no capítulo 4 e termina aqui no capítulo 5, desses ensinamentos de Cristo, de ser um semeador, de toda aquela história, a gente imaginaria, Marcos faz muito isso, né? Ele escreve para a gente assim, mais um discípulo para seguir Jesus, mais alguém que vai caminhar com Jesus, mais alguém que vai estar junto de Jesus. Jesus conseguiu mais um discípulo para ele. Tudo indica que Jesus vai dizer, suba no barco, agora você vai ser o meu discípulo, você vai caminhar comigo, eu vou te ensinar os mistérios do reino, como eu estou fazendo para os discípulos. Não. Jesus, versículo 19, não o permitiu. Jesus diz não para um pedido assim. Esse trecho de Marcos, todo esse trecho de Marcos, eu falei isso desde a mensagem passada, ele é cheio de frases que a gente olha e fala assim, o quê? Jesus fala sim para os demônios, Jesus fala sim para os habitantes, agora para um pedido desse, alguém quer seguir a Jesus, alguém quer andar com ele,
Alguém que está no barco com ele. Ele chega e Jesus não o permitiu. Ele disse não para esse ex-endemoniado. Mas ele diz então para ele: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Esta palavra anuncie aqui é mais uma vez a palavra anangelion. É a mesma palavra usada lá em cima. Lembra? Os habitantes estavam anunciando. Só que não é aquele anúncio que Deus quer. Agora Jesus está dizendo, você vai contrastar com o anúncio que está sendo feito aqui. O que Jesus está dizendo para ele é, se você for comigo, a gente vai perder a única pessoa convertida em Decápolis. 10 cidades da região ali. A única pessoa convertida vai sair daqui. A gente vai ficar sem alguém para proclamar aqui. Então, ao invés de você ir comigo, o que você vai fazer? Você vai proclamar aqui para a região toda. O que ele precisava proclamar? Primeiro para sua família, né? Mas depois o que ele sei que ele vai fazer mais depois, né? Do que só falar para a sua família. O que ele precisava anunciar? O que ele precisava proclamar? O texto diz, o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E aqui entra um contraste interessante entre as duas histórias, porque no primeiro parágrafo, a ênfase do primeiro parágrafo é o testemunho dele. É como ele estava, assentado, vestido e em perfeito juízo. É assim que ele estava. Mas é isso que ele vai anunciar? A gente não anuncia sobre a gente. Não somos nós o objeto do anúncio. A transformação acontece em nossas vidas. A transformação tem a ver conosco mesmo. É sobre nós. Nós somos transformados por essa graça. O contraste acontece na nossa vida. Mas quando a gente vai falar, a gente não fala da gente. Não é sobre nós. A gente fala do que o Senhor fez em nós. E é uma coisa bem diferente. A questão não é o que eu era e o que agora eu sou. A questão é quem eu era sem Cristo e quem eu sou em Cristo. Porque se você simplesmente falar, eu antes não mentia e agora eu menti e agora eu não minto, saiba que às vezes você encontra por aí até um outro descrente que resolve deixar de mentir. Pelo menos mentir menos. Às vezes tem. Tem descrente que resolve parar de fumar e consegue. Tem descrente que para de beber e consegue. Tem descrente que muda algumas coisas. Muda algumas coisas. Não há o contraste. O contraste é impossível. O total contraste é impossível. Qual é a diferença de uma mudança para aquela transformação que acontece em nossas vidas? É a atuação de Cristo em nós. Então a ideia não é só mudar, a ideia é o que Cristo transforma em nossas vidas. Então a nossa transformação não é um fim em si mesmo, mas é um impulsionar para testemunhar e falar sobre Ele, que de fato transformou as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, vai lá e mostra que você era endemoniado e não é mais. Não é isso que Jesus faz. Jesus fala, agora você vai falar o que o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Eu acho essa expressão interessante. Porque essa expressão misericórdia enfatiza mais o contraste. A misericórdia de Deus enfatiza o contraste. Porque sabe o que é misericórdia? É aquela definição clássica, né? Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Se você tem noção que você não recebeu aquilo que você merecia, você lembra de como era a sua antiga vida. Se você se achava assim, eu era bonzinho até, talvez você pense, eu só comecei na igreja, no fim, antes eu até merecia a salvação. E hoje eu continuo merecendo, porque além disso eu vou na igreja. Olha só, é algo a mais. Isso não é misericórdia. A misericórdia é assim, a vida que eu levava antes me conduzia para o inferno, justamente para o inferno. Era lá que eu merecia estar. Talvez eu não fosse a pior pessoa da sociedade, mas era um rebelde contra Deus. Era alguém pecador, depravado. Eu sabia, conhecia os meus pensamentos. Eu sabia o que estava lá no meu coração. Eu sei que o que eu merecia mesmo era o inferno. E a misericórdia de Deus é justamente a gente reconhecer que aquilo que a gente merecia, Deus não nos deu. Deus nos poupou disso. Isso é a misericórdia de Deus. Aliás, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Por isso que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que a gente merecia mesmo? O que a gente merecia era nem abrir o olho pela manhã. Isso é o que a gente merecia. A gente não é pecador? O pecado não leva à morte? O que a gente merecia era nem abrir o olho de manhã. Se a gente está com o olho aberto, se a gente está vivo, se você acordou hoje de manhã, anuncie a misericórdia de Deus. Anuncie a misericórdia de Deus. A gente vive numa época muito antropocêntrica. O homem está no centro. O homem se tornou o senhor da situação. E aí quando se torna o senhor, ele começa a julgar Deus. Ele fala assim, Deus é muito mal, Deus não... olha o que Deus está fazendo com a minha vida. Deus é injusto. Olha que eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu estou tendo isso, eu tenho essas dores, eu tenho aquilo lá, eu estou desempregado, eu tenho tantos problemas. Você está de olho aberto? Você já tem mais do que você merece. Você está vivo? Você tem mais do que você merece. Agradeça a Deus pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele. A gente tem muito mais do que merece. Veja que anunciar a misericórdia de Deus é olhar para as nossas próprias vidas de uma perspectiva diferente. Eu não sou bonzinho, eu mereci a morte, eu mereci o inferno. Mas Deus assim não o quis. E glória a Ele por isso. Então Jesus diz, você vai lá e anuncia à sua família o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Talvez hoje, uma pessoa dessa falaria assim, não, mas eu não recebi um discipulado ainda. Como que eu vou sair evangelizando? Sozinho aqui, eu estou sozinho. Eu não fui para um seminário ainda, imagina. Eu nem comprei uma Bíblia. Não tenho uma Bíblia. Como que eu vou anunciar? Não, eu ainda não sei grego. Não, eu ainda não... Não, eu não consigo anunciar. Imagina, como que eu vou fazer isso? Jesus dá um curso instantâneo para ele. Assim, de duas expressões. Você vai anunciar o que Deus fez por você. E como ele teve misericórdia de você. Não é isso? É isso. Então eu vou falar isso. E ele foi. Ele obedeceu. O que essa história nos mostra aqui é que aquilo que é ensinado nas parábolas, o semeador sai a semear, isso acontece no momento da nossa conversão. A partir da nossa conversão, você já tem tudo que você precisa para você semear. Tudo que você precisa. Claro, aos poucos, a gente vai conhecendo a Bíblia. Claro. É bom conhecer mais? Claro. É bom se capacitar? Claro. É bom até pensar em estratégias, estudos bíblicos? Claro. Ler livros sobre isso? Claro. Mas a partir do momento da nossa conversão, nós já temos tudo o que nós precisamos para lançar a semente. Você sabe quem você era, quem você é agora, e você sabe quem fez isso por você. Isso é suficiente para a gente chegar para alguém e dizer... Cristo pode transformar a sua vida tal como transformou a minha também. A gente não precisa de nada além disso. A gente pode ter coisas além disso, mas a gente não precisa de nada além disso. A obediência deste homem aqui é assustadora também. Ele está sozinho em 10 cidades, o único convertido. E aí, ao invés de estar com Cristo e os discípulos, e provavelmente mais gente ali que sempre andava com ele, aprendendo por 3 anos, sendo capacitado e tudo mais, não. Jesus o deixa sozinho e Jesus fala, agora você vai falar para a sua família. O que ele faz? Além de obedecer imediatamente, ele anuncia em Decápolis, são as 10 cidades. Ou ele tinha uma família muito grande nas 10 cidades, ou ele foi além do que Cristo disse para ele. Cristo falou, anuncia para a sua família. Quando a gente começa a falar de Cristo, a gente vê transformações. Lembra que não é todo mundo que se chega a Cristo, que se chega à palavra, que vai ter a mesma reação. A gente vai ouvir muitos nãos por aí. Muitos, isso não é para mim. Não sou tão ruim assim. Tem muitos nãos. Mas a gente começa a ver transformações. Quando a gente começa a ver transformações, sabe o que a gente pensa? Acho que eu vou falar mais. Porque não é que o evangelho dá certo. Não é que Deus alcança as pessoas com a minha proclamação? Não é que Deus usa alguém tão assim, sem capacitação? A gente começa a anunciar mais. A gente começa a olhar para as pessoas e fala assim, quem é o próximo que Deus vai alcançar?
por meio da minha mensagem? Quem será que é o próximo salvo? Quem será? Às vezes você vai se surpreender. Às vezes pode chegar alguém na sua casa te olhando torto na primeira vez. Sabe? Querendo te comer com os olhos. Lembra, Du? Você achava assim, poxa, esse cara vai me levantar e me dar um soco na cara. Hoje ele está aqui, membro da nossa igreja. Isso pode acontecer. Você fala assim, gente, eu acho que eu vou falar mais disso. Isso transforma a vida das pessoas, realmente. Jesus falou, fale para sua família. Ele obedece imediatamente e ele vai em toda a Decápolis, 10 cidades. O cara vira uma máquina de evangelismo e testemunho. O texto continua dizendo que todos ficaram admirados com ele. A reação do povo no primeiro é uma reação de fobia. A palavra é muitas vezes usada na Bíblia mais de cunho negativo, aquele medo, aquela fobia, tanto é que dizem, Jesus, sai daqui. Agora a reação desses habitantes é de uma admiração, o termo é mais positivo. Eles também ficam admirados, mas é aquela coisa assim, a gente quer ouvir mais disso, a gente quer saber mais disso. A gente quer realmente, assim, entender todo este processo. O termo sugere aqui, este contraste, que ele teve algum sucesso na sua mensagem. Embora não é objetivo, e o texto não fale o que vai acontecer e o que aconteceu depois Jesus já está em outro lugar, entrou no barco, já está em outro lugar outra vez, a gente não quer sabendo mais o que aconteceu com ele. Mas esse admirado sugere que, assim, encontrou corações, a semente foi lançada em boa terra, realmente. Claro, a gente viu na semeadora, palavra do semeador. O povo aqui demonstrou que a terra deles não foi tão boa assim. Expulsaram Jesus de lá. Mas ao anunciar este homem, talvez tenha encontrado terrenos bons, propícios, realmente. Aquela boa terra, que assim como ele, germina e dá frutos. Deixa eu terminar aqui a mensagem de hoje trazendo algumas lições para nós. A primeira lição que nós temos que entender dessa história é que o mesmo Jesus que fecha uma porta é aquele que abre outra. Toda vez, prestem atenção nisso, toda vez que Jesus diz não pra gente, automaticamente ele está dizendo sim. O problema é que o nosso coração egoísta diz assim, se a gente fosse o homem aqui, a gente diria assim, poxa, Jesus não deixou ir com ele. Aí todo melindroso, a gente volta para o nosso quarto, começa a chorar e fala assim, nossa, tinha lá uns 70 seguindo a Jesus e eu não pude ir com ele. Ele falou não para mim. E aí a gente fica lá no nosso quarto se lamentando. Onde já se viu? Só eu recebi. Será que o problema é comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? O que eu fiz para esse Jesus? E aí começa, porque recebeu um não de Jesus. Tem pessoas que é assim. Deus fala um não para ele, acabou. Não tem mais cristianismo para ele. Só abandona tudo. Onde já se viu? Deus fechou uma porta para mim. Jesus aparentemente fecha uma porta para ele, mas se a gente olhar de uma outra perspectiva, Jesus está abrindo, escancarando uma oportunidade ministerial para ele. Lembra quando Paulo, acontece a mesma coisa com Paulo. Paulo estava com planos ministeriais. Aí ele está numa viagem bem intencionada para falar do evangelho, ele diz, olha, a gente tentou, mas Deus impediu. A gente tentou outra vez, mas Deus impediu. O que Paulo fez? Voltou para lá, para Antioquia, melindroso, falou, a gente não quer mais saber desse negócio, não. Não. Aí veio um homem e disse, em sonhos, passe pela Macedônia e nos ajude. Opa, fechou uma porta, mas ao mesmo tempo que Deus fala não, é porque ele está falando sim para o oposto. Se você for para aquela região, você não vai para aquela, né, Paulo? Você tem que ir para aquela, é para aquela que eu quero que você vá. E aí ele falou, ok, então é para lá que a gente vai. Às vezes o nosso coração egoísta, o nosso coração pecaminoso, só se atenta para o não. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para as nossas vidas. Talvez esse homem pudesse pensar, poxa, mas o que é melhor do que estar com Jesus? Por 3 anos, aprendendo com ele. Qual é a melhor possibilidade do que eu estar nesse barco? Existe um lugar melhor para estar do que com Cristo, andando com ele por 3 anos? Para Jesus existia. Ele ficar em Decápolis e pregar nessas 10 cidades. Às vezes a gente está pensando assim, né, como a gente, a família está crescendo. Eu falo assim, a gente queria sair daquele apartamento, tá apertado pra gente. Mas por enquanto Deus está falando não. Se ele está falando não, é porque tem um monte de sims ali ainda disponíveis. A gente pode chegar e falar,
Deus não gosta da gente, Deus não ama a gente, onde já se viu? Tanta gente aí, e só a gente, o que a gente fez de errado? Eu não quero mais saber desse Deus. Ou eu tenho que olhar e falar assim, ó, qual que é o sim que Deus está me mostrando? Que esse não pode mascarar. O não de Deus, às vezes, pode ofuscar o sim que Ele está nos dando. Todo não de Deus leva consigo um sim. Ao invés de você ficar focando no não, enxergue o sim que Ele está mostrando para você. Há oportunidades, inclusive ministeriais. É só olharmos da perspectiva correta e reagirmos da perspectiva correta. A segunda lição que nós encontramos aqui é que nem sempre quando evangelizarmos, a segunda tem só mais uma depois, nem sempre quando evangelizarmos, nós encontraremos um bom coração. Uma pessoa receptiva ao evangelho. Às vezes vai acontecer com a gente o que aconteceu com Jesus. Saia daqui. Nunca mais volte aqui. Às vezes vai acontecer isso. O que a gente faz diante disso? A gente continua proclamando. Sabe por quê? Porque às vezes a gente encontra alguém que está admirado e fala, conte-me mais sobre isso. Veja, mais uma vez, quando a gente recebe um não, isso não significa, eu não sirvo para isso, eu não vou evangelizar. A própria parábola já ensinou para a gente no começo do capítulo 4, o semeador sai a semear. Essa é a nossa tarefa. E ao semear, se prepare para isso. Você vai encontrar solos pedregosos, você vai encontrar solos rochosos, você vai encontrar à beira do caminho Satanás. Você vai encontrar com isso. Mas a graça de Deus às vezes faz com que a semente caia numa boa terra. E quando isso acontecer, saiba, não foi porque você foi um bom semeador. Não foi porque você soube jogar a semente. Porque o mesmo que joga a semente, ele joga e vai caindo. Foi porque a graça de Deus quis que aquela semente caísse ali, em boa terra. E aí a gente vê, dar frutos e prosperar. Se preparem para momentos assim, de sim e de não, em relação ao evangelho. A terceira lição que nós encontramos aqui é que não há um contraste entre testemunho e proclamação. Recentemente, as pessoas começaram a entrar numa discussão aí por causa daquela famosa frase, né? Pregue em todo momento, e se for necessário, use palavras, é uma coisa assim, né? Que o pessoal fala. E aí, alguns falando assim, não, tem que falar, o outro não, o mais importante é o testemunho. Não, a gente tem que falar, sabe? Aí ficou essa briga boba. Porque você olha para as escrituras, o texto vai mostrar as duas coisas aqui. O texto mostra que primeiro ele deu um testemunho, mas também ele proclamou. As duas coisas andam juntos. Porque alguém que teve a vida transformada por Deus, que não proclama, é estranho. Não é o normal. Alguém que proclama, mas que não teve a vida transformada por Deus, é uma falsa proclamação, como essa proclamação aqui dos habitantes. O que o texto vai mostrar para a gente é que a proclamação sempre é acompanhada de um testemunho, de uma transformação, de um contraste. Lembra, mais uma vez, o que essas parábolas estão nos ensinando aqui, tá? E aí lembra que eu disse para vocês que os milagres aqui, ou eles testificam como isso é possível, como o reino vai crescer como um grão de mostarda e chegar a uma grande árvore. Porque Jesus é aquele que detém o poder sobre a natureza, ele acalma a tempestade, detém o poder sobre os demônios. O que é uma legião de demônio perto dele? Daqui a pouco a gente vai ver que ele detém o poder sobre a doença, sobre a morte. O que é o progresso do reino de Deus para alguém que não tem limites no seu agir? Mas às vezes as parábolas também são colocadas para ilustrar aquilo que foi falado aqui. Lembra? Por que Jesus dormiu no barco? Porque ele pregou, e depois de pregar, o que o semeador faz? Como ele ensinou na parábola, ele descansa. Então ele prega e está descansando. Então esta história também é para mostrar um exemplo do que ele falou na parábola do semeador. O que é então o semeador? Que não foi explicado ali. Ali naquela parábola, nós só aprendemos que um semeador é um semeador que joga a semente. Aqui é nos dito então que o que se espera de um semeador? O que se espera de um discípulo de Cristo? Testemunho com proclamação. Testemunho mais proclamação. Essas duas coisas são importantes. As pessoas precisam ver em nossa vida a diferença e as pessoas precisam ouvir de nós sobre o reino de Deus e a salvação de Deus. Se você só
só, né? Teve sua vida transformada, mas não proclama, isso não é um discípulo. Se você só proclama, mas não teve testemunho, não tem a vida transformada, isso também não é um discípulo. O que a Bíblia está nos ensinando é que o discipulado, o semeador, é alguém que tem o testemunho e proclama a palavra de Deus. Irmãos, que diante dessas palavras nós fiquemos atentos aos impactos que o nosso testemunho pode causar e a oportunidades de proclamação que Deus pode estar nos dando. Quem sabe essa semana você pode olhar mais uma vez para aquele seu vizinho, para aquele seu amigo, mostrar a diferença que Deus fez na sua vida, mostrar como Deus teve misericórdia de você. E quem sabe chegar e falar assim, você quer saber o que Deus fez em minha vida? E eu espero mesmo, que Deus demonstre a sua graça e a sua misericórdia para essas pessoas também, para que nós tenhamos sucesso na proclamação e que o Evangelho chegue a mais pessoas. Amém? Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.